Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. Nós vamos estar falando hoje sobre Deus, teologia sistemática. Então, as Escrituras, elas são o manual de instrução de todo aquele que quer acertar na vida. Não é até acertar na Mega Sena, não. Acertar na sua vida, no seu compromisso com Deus. Ok? Então, amados, hoje eu quero falar com você sobre a pessoa de Deus. E a boa parte do que eu vou estar compartilhando com você, eu extraí de um livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Olha só, vivemos num universo cuja imensidão pressupõe a ação de um Criador, ou seja, um universo cuja beleza, desenho e ordem, métrica, espaço, qualificam esse Criador como um sábio legislador, porque ele criou as leis da natureza de forma muito perfeita, né? E ele também é um exímio arquiteto que arquitetou todos os sistemas solares, que são vários, né, dizem os cientistas, né? Então, e provedor de todas as coisas, ou seja, aquele que sustenta com seu poder tudo o que criou, tá? Mas aí vem a pergunta: se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta meio besta, né? Mas tem gente que faz. Pastor, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Ai. Se a gente for enveredar por esse caminho, a gente vai chegar numa incógnita retroativa sem fim. Você pode tentar descobrir quem foi o Criador de Deus, indo de causa e efeito e tudo, e não chegar a lugar nenhum e morrer tentando encontrar o Criador de Deus. Ou você pode ser mais sensato, mais prudente e mais inteligente, dizendo: olha, se Deus criou todas as coisas, então ele é Criador, ele não é criatura, né? Porque quando fala todas as coisas, exclui o próprio Criador, porque ele não vai se criar sozinho. Então Deus, ele é, né? Ele sempre foi e sempre é e sempre será, tá? Por isso que Deus é conhecido também, se tornou conhecido por Moisés, quando Moisés ali nas vésperas de tirar o povo dele do Egito, e Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, e Deus fala: olha, assim dirás a Faraó, eu sou. Então Deus, ele é o grande eu sou, não é eu fui e nem eu serei, ele é o eu sou, ou seja, ele é um presente contínuo, está presente na eternidade passada, está presente no presente e está presente na eternidade futura. Então Deus né? Ele é um ser incriado, não foi ninguém que criou Deus, pelo contrário, foi ele quem criou todas as coisas, tá? Então nós podemos recuar no tempo indo de causa para efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo indefinidamente sem reconhecer que há um ser autoexistente a partir do qual vieram a existir todas as coisas visíveis e as invisíveis também. Deus, o Eterno, foi quem deu origem a tudo, como lemos no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Olha só o que diz o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, aqui ele está falando de Jesus, né? Colocando Jesus no mesmo status da deidade de Deus, tá? Então diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. É assim que inicia o Evangelho de João. O Evangelho de João não vai falar do nascimento de Jesus no ventre de Maria, porque Mateus já fala disso, né? E Lucas parece que também aborda isso aí. Mas João, ele vai falar da eternidade de Jesus, tá? Então, você pode observar que o Evangelho de João, ele se ocupa em mostrar que Jesus era o Filho de Deus no sentido mais absoluto do termo. Não é como eu e você que somos filhos de Deus, mas Jesus ele é filho o único Filho de Deus no sentido
unigênito do termo. Ou seja, aquele que foi gerado por Deus e não criado. Tem uma diferença entre ser gerado e ser criado. O homem foi criado por Deus. Adão e Eva, né? Foram criados por Deus. Mas Jesus foi gerado. Mais uma outra oportunidade, quando a gente for falar de Jesus, a gente vai entrar nessa seara, tá? Mas nós vamos falar de Deus por enquanto. Mas a primeira coisa que nós vamos abordar aqui, amados, é uma questão muito propícia para os momentos que nós estamos vivendo. A existência de Deus. Será que de fato Deus existe? Eu sei que você vai dizer que sim, mas você tem que ter argumentos para isso. Você tem que ter, como é que se diz? Convicções. E não você dizer, não, eu sei que Deus existe porque minha mãe me falou que Deus existia. Então, não, você precisa ter a sua convicção da existência de Deus. E é disso que nós vamos tratar nesse vídeo, ok? Nesse programa. Então, olha só. Primeira coisa, a existência de Deus é declarada nas Escrituras, pois, em parte alguma, as Escrituras tratam de provar, na verdade, a existência de Deus, mediante provas formais, né? Reconhece-se como fato auto-evidente e como crença natural do homem. Mesmo antes de existir as Escrituras, já se cria em uma divindade, já se cria em Deus, tá? O homem, ele é um adorador de Deus, mesmo antes das Escrituras. Mas aí você pergunta, mas então, pastor, por que as Escrituras? Porque Deus, ele precisava se tornar conhecido do homem para ser devidamente adorado e para ter uma comunhão com o homem de acordo com critérios que ele mesmo estabeleceu e não critérios que o homem estabeleceu, certo? Então, muitas vezes, os critérios que o homem estabelece para se chegar a Deus não levam a lugar nenhum. Que, na verdade, é Deus que propõe o critério para que o homem se achegue a ele, tá? E esse critério se encontra onde? Nas Escrituras. É por isso que Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras. Entendeu? E ele diz assim, examinai as Escrituras porque elas testificam de mim, certo? As Escrituras, então, como eu falei, né? Ela não se propõe a provar a existência de Deus. Ela fala de um Deus como alguém que todo mundo já tem uma consciência a respeito. O que as Escrituras vão mostrar são os feitos de Deus, quem ele é e não a existência dele. Porque, por exemplo, eu não preciso provar para você que eu existo, você está me vendo. E mesmo que você não me veja, tá? Haverão provas contundente de que eu existo, caso você querendo duvide da minha existência, né? Então, amados, as Escrituras, elas não tratam de provar necessariamente a existência de Deus, mas ela mostra quem é Deus. É diferente, tá? Então, de fato, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas quando eu falei que as Escrituras não tratam de provar a existência de Deus, eu vou explicar depois detalhadamente para você não embolar. Como é assim, pastor? Não entendi esse negócio, tá? Mas olha, faz todo sentido. Por quê? Porque toda a natureza, todo o universo manifesta a glória de Deus. Agora, o que as Escrituras vão fazer é tornar Deus conhecido de nós. Aí é diferente, dá para entender? A natureza já mostra que existe um Deus. As coisas criadas, o universo, toda a harmonia universal já denuncia que existe um Criador, um legislador que criou as leis da natureza, né? A lei da gravidade, a lei da termodinâmica, a lei do espaço, enfim, né? Então, as Escrituras, elas vão tornar esse Deus que é, não vou nem falar esse Deus que existe, esse Deus que vai torná-lo conhecido de nós, para que quando nós formos adorá-lo, nós sabemos exatamente a quem nós estamos adorando, qual é o Deus que estamos adorando, porque se você não conhece o Deus o qual você adora, você corre o risco de adorar a criatura no lugar do Criador, como eu falei semana passada, né? Você corre o risco de adorar entidades pensando que é Deus que você está adorando, né?
O apóstolo Paulo lá em Atenas, ele entrou nessa esfera, né? Ele chegou ali em Atenas e ele viu ali um altar destinado ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo então falou: olha, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer é o Deus que eu prego. Né? Então, aí o apóstolo Paulo viu então uma brecha ali para falar do Deus verdadeiro que não pode ser representado por uma imagem de escultura ou por um monumento, alguma coisa assim, tá? Bom, no entanto, por ocasião da queda, o homem em estado de rebeldia contra o seu Criador, lembra, Satanás, ele enganou Adão, dizendo assim: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. E Deus havia falado para Adão: olha, não coma daquele fruto, né? E Satanás falou: pode comer, não tem problema não. E aí Adão foi lá e comeu, e a desobediência de Adão causou uma ruptura entre a criatura e o Criador. O homem agora, ele vai sofrer as consequências da desobediência, tá? Mas Deus jamais desistiria do homem, tá? Então, desde quando o homem caiu, ele começou a tentar achar um caminho que o fizesse voltar a Deus. Mas agora eu estou distante de Deus, onde eu vou encontrar esse Deus? E aí o homem então começou a praticar certas, não Adão propriamente, e nem Caim e Abel, né? Porque diz a palavra que Caim e Abel ofereceram um sacrifício ao Senhor, embora Deus não tivesse aceitado o sacrifício de Caim, mas eles ofereceram a Deus um sacrifício. Então até aí tudo bem, mas o tempo foi passando, as gerações foram passando, e os homens então, eles começaram a distanciar-se cada vez mais do caminho que podia conduzi-los a Deus, até que chegou o dilúvio, teve todo um desdobramento, né, dessa história. Mas o que eu quero frisar aqui para você é que desde a queda do homem, o caminho para se chegar a Deus, ele foi obstruído, e Deus, mesmo assim, jamais desistiu do homem. Então ele sempre colocou diante do homem um meio, que é o que ele diz nas escrituras, né? Quando as escrituras foram escritas, usadas por Moisés, inclusive, ele usou Moisés para escrever boa parte delas, né? E foram usando homens que estavam disponíveis ali no decorrer da história da humanidade para orientar o homem em como encontrar a Deus, em como agradar a Deus, em como voltar a ter comunhão com Deus, tá? E tudo isso aí tem um desdobramento que levaria tempo para explicar, mas basta nós entendermos que a queda, o pecado nos afastou de Deus, e de lá para cá a gente vem tentando nos comunicar com um ser espiritual que seja transcendente, que seja maior do que a nossa capacidade de raciocínio, de pensar. E aí, amados, o diabo então ele vai aproveitar a nossa ignorância para usurpar ou para se fazer passar por Deus para que a gente creia no diabo. Então, tem muita gente que crê no diabo achando que o diabo é Deus, né? Enfim, a queda trouxe isso. Olha só, em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo diz aqui, né, que a ira de Deus, que é assim que começa esse texto, né, se revela contra todos os homens, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, eles preferiram adorar a criatura, eles preferiram fabricar um Deus de acordo com as suas conveniências, tá? E esqueceram-se então do Deus que criou todas as coisas, certo? E em Salmos capítulo 14, versículos de 1 a 3 também, o salmista diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então no livro de Salmos a gente vê, né, descrições de que o homem está aí tateando no escuro, né, se corrompendo, procurando adorar um Deus que vai de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas conveniências, né? Mas não quer nem saber do Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro tem alguns trâmites, tem algumas exigências para você adorá-lo, e o homem não, ele quer fazer as coisas do seu jeito, né? Mas olha só, a ideia de que o homem chega ao conhecimento de Deus por seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento, pois Deus é quem fala. Deus se manifesta e faz acontecer. O homem, por sua vez, ouve e vê.
Deus se aproxima dos homens, estabelece uma relação especial com eles e lhes dá os seus mandamentos. Então, amados, é Deus que se dá a conhecer ao homem. Mas o homem muitas vezes fecha os seus olhos para Deus e prefere adorar outros deuses, conforme a conveniência e a inclinação do seu coração, porque todo o desígnio do coração do homem é mau, né? Olha só, Moisés e os demais profetas, em parte alguma das escrituras, são vistos como pensadores ou filósofos refletindo sobre o invisível, ou formando conclusões acerca de Deus, ou alcançando conceitos elevados de divindade. Não, Moisés, ele sempre testemunhou, né, e os outros profetas também, exceto os profetas de Baal, os falsos profetas, né? Mas os profetas de Deus, eles sempre falaram da parte de Deus e expondo ali o caminho para se voltar, né, a Deus e não contra ele, certo? Quando um homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe. Por isso, se subentende na declaração, né, que se ele conhece o presidente é porque ele sabe que o presidente existe. Senão não conheceria, né? Fato, né? Óbvio. Então, da mesma maneira, os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus, e essas declarações significam a sua existência, né? Eu não posso dizer que conheço algo que não existe, eu estaria mentindo, né? Mas se eu conheço, assim, olha, eu conheço a Deus, então, pelo fato de eu conhecer a Deus, mesmo nunca tê-lo visto, significa que eu creio na existência dele. Eu não posso crer em um Deus que sequer eu creio que ele exista, né? Não faz sentido, certo? E por falar em crer ou não na existência, esse é o nosso próximo ponto, né? A sua existência, a existência de Deus provada e comprovada. As escrituras não se propõem, como eu falei no início, a declarar racionalmente a existência de Deus. Elas apenas o tornam conhecido. Elas revelam a Deus para o homem. Então, é por isso que existe aí um abismo entre a ciência e a teologia, né? A ciência propõe que o ser humano, ou toda forma de animais, de vida na Terra, foi a evolução de seres inferiores e por aí vai até chegar no Big Bang. Tá? Só que o homem não tem nenhuma prova disso. Tem coisa assim que pode até fazer sentido, mas o fato de fazer sentido não quer dizer que é verdade. Certo? Até porque os nossos sentidos muitas vezes nos enganam, nos confundem, né? Então, olha só, as escrituras, elas se ocupam em nos convencer, ou convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade. Então, as escrituras, elas vão mostrar para você quem é esse Deus que você está procurando ou desejando, tá? Elas não vão, como eu falei, falar, olha, Deus existe, está aqui a prova. Não, Deus existe independente de quem quer que queira provar ou não. Só o fato de eu existir, de você existir, já pressupõe a existência de alguém que nos criou, que nos formou, né? Por exemplo, por que eu sei que eu tive um pai? Porque eu existo, né? Então, se meu pai falar, por que eu sei que eu tive um pai? Então, meu avô, né? Porque existiu o meu avô, e assim tá. Então, por que a raça humana existe? Porque existiu Adão. E por que existiu o Adão, que foi o primeiro homem, né? Foi criado do pó da terra, né? De Deus. Então, as escrituras também, elas vão nos dar subsídios que fortaleçam a nossa fé naquele Deus que nós, inclusive, já cremos que Ele é, né? Então, fortalecer a fé daqueles que creem. Eles estudam as provas não para crer, né? Aquelas pessoas nós que cremos em Jesus, nós estudamos a Bíblia não para reforçar a nossa crença em Deus apenas, mas porque nós já cremos. Eu leio, eu estudo as escrituras não para procurar saber, quero ver indícios da existência de Deus, não. Eu sei que Deus existe, que Ele é, e eu vou estudar as escrituras para conhecê-lo. É diferente, né? Então, as escrituras nos é tão preciosa que nós aceitamos com alegria qualquer fato que faça aumentar a nossa fé e enriquecer o nosso conhecimento acerca de Deus. Como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, né? Terceiro ponto, para poder enriquecer o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Aliás, não existe maior objeto de pensamento e de estudo do que Ele, Deus. Tá? Mas tem uma coisa, amados, olha só. Como eu falei, a natureza pressupõe a existência de um Criador, né? Os fenômenos naturais, tudo que existe, pressupõe a existência de um Criador, tá? Mas a natureza não nos revela a pessoa desse Criador. E daí a importância das Escrituras, porque se existe um Criador, eu preciso conhecê-lo para saber como servi-lo, para saber como Ele é, o que Ele pensa, o que Ele espera, o que Ele quer de mim, por que eu existo, por que Ele permitiu que eu nascesse, que eu viesse a esse mundo. Há um propósito para a minha vida, há um propósito de Deus para a minha vida aqui na Terra. Então eu vou procurar conhecer esse Deus
Não para crer nele, mas para saber os desígnios dele para a minha vida, porque eu já creio. Então, bom. Porém, olha só, nenhuma evidência poderá convencer a pessoa que deseja continuar no pecado. Por exemplo, eu sempre falo assim, não adianta tentar explicar para quem já está decidido a não querer entender. Isso é uma verdade. Não adianta você querer explicar algo a alguém que já decidiu a não querer entender. E quantas pessoas não querem entender sobre Deus porque já construíram sua própria teologia? Aí, paciência, cada um é livre para no que quiser, né? A fé, ela é uma questão, não é, né, uma questão apenas moral ou uma questão social, ela é uma questão espiritual. Certo? Porque do ponto de vista social, talvez você vá crer mais no que o homem descendeu do macaco e na evolução e aquela coisa toda, né? Mas é uma questão espiritual. Porque Deus nos criou o homem à imagem e semelhança dele. Tá? E biblicamente falando, amados, essa coisa da evolução, ela só faz sentido, faz algum sentido, né? Quando você exclui Deus como o Criador de todas as coisas. Mas se você exclui Deus como Criador de todas as coisas, você vai atropelar situações, atropelar coisas, né, que não tem como não reconhecer realmente, definitivamente, Deus Deus existe, Deus sustenta todas as coisas, né? E nós vamos entender isso mais para frente. Não sei se vai dar tempo de terminar isso tudo hoje, porque é muita coisa, né? Falar sobre Deus é algo inesgotável. Onde acharemos evidências de Deus? Ora, na criação, na natureza humana e na história humana. Dessas 3 esferas, deduzimos as 5 evidências da existência de Deus. Ou seja, na criação, né, se existe vida na Terra, se existe tudo que existe, é porque originou-se de algum lugar. E como eu falei logo no início, né, e esse lugar vai ser a mente de Deus, que sustenta todas as coisas pelo seu infinito poder, tá? Então, a natureza humana, a história humana, né, e o universo. Vamos entrar aqui na primeira questão. O universo, ele deve ter uma primeira causa, ou um criador, né, que é o argumento cosmológico da palavra grega cosmo, que significa mundo. E a gente vai ver logo no início de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. E no livro de João também, né, no Evangelho de João, já no Novo Testamento, João vai falar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, nós temos aí o argumento cosmológico, né, do cosmos, que foi criado por Deus de uma maneira muito organizada, e é impossível a gente atribuir ao acaso algo que é tão milimetricamente organizado. Por exemplo, se a Lua se aproximar da Terra, um pouquinho só que seja, já vai ser o suficiente para desestabilizar, principalmente os mares, né, os oceanos. Se o Sol se aproximar da Terra, um pouquinho que seja, não sobra vida humana na Terra, todo mundo morre assado. E se o Sol se distanciar, né, se a Terra mudar a sua rotação em torno do Sol, vai comprometer a vida humana na Terra. Ou seja, qualquer mudança que se faz a nível do sistema solar vai comprometer a vida na Terra, né? Mas assim, quem é que movimenta a Terra em direção ao Sol? E é uma viagem, né, contínua, desde a criação, uma viagem contínua em torno do Sol, que leva 365 dias. 365 dias para a Terra dar uma volta inteira em torno do Sol. E essa volta faz com que exista inverno, primavera, verão e outono. As 4 estações do ano, cada uma no seu devido tempo, para que a Terra seja fértil para produzir alimento para os que nela habitam. É impossível a gente crer que do nada surgiu todo esse sistema solar, ou sistemas solares, né? Do nada assim, sabe? Tudo milimetricamente planejado para que pudesse ser possível a vida na Terra. É impressionante. Quando você vê, querido, um óvulo sendo fecundado, a coisa mais fascinante que existe. E é impossível não atribuir a Deus, não pode ser obra do acaso. Um esperma vai lá e fecunda um óvulo. É uma
única célula ali, de repente aquela célula se multiplica, e ela vai se multiplicando, o tempo vai passando, e aí algumas células vão se tornar olhos, outras células vão se tornar os tecidos, outras células vão se tornar os ossos, outras células vão se tornar a pele, outras células vão se tornar o coração, e tudo em 9 meses tem ali um ser humano, ou no caso dos animais, né, em determinado tempo, tem ali um filhote da mesma raça, com o mesmo DNA. Gente, tudo isso é calculado por Deus. Não há como atribuir isso ao acaso, a não ser que você chame Deus por esse nome. O acaso criou todas as coisas. Esse Deus tem nome. Chama-se Eu Sou, né? Ou aquele que é. Amém? É gostoso. Eu gosto, né, de estudar sobre Deus, de conhecer isso aí. Então, o argumento... A natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador, como eu falei anteriormente, de um governador pessoal, ou seja, aquele que mantém todas as coisas em ordem e funcionando, que é o argumento antropológico. Falamos do argumento cosmológico, né? Que Deus criou o cosmos e tudo, né, que diz respeito ao que tem dentro dele, né, esses movimentos dos astros, dos planetas e do planeta Terra girando em torno de si mesmo. Quem é que movimenta o planeta? Quem é que movimenta o planeta em torno do Sol? Tem que existir uma força inteligente para fazer isso, não pode ser o acaso, né? Bom, aí temos o argumento, aliás eu pulei, o argumento teológico, tá? Que responde o primeiro argumento, né, do cosmológico. Teológico, teleos significa desígnio ou propósito, tá? Então, nós temos aí, querido, o argumento teológico, ou seja, Deus como aquele que teve um propósito ao criar tudo. Ele não criou tudo do nada para ver se dava certo. Ixi, não era para ter criado isso não, saiu sem querer esse negócio. Não, ele programou tudo direitinho. Tá? Então esse é o argumento teológico. E tem também o argumento antropológico, tá? Que fala da natureza do homem com seus impulsos e aspirações assinaladas, ou assinalada a existência de um governador pessoal, que assinala, né, na verdade, a existência de um governador pessoal, que então esse é o nosso argumento antropológico. Antropológico, né, significa o homem, a criação do homem, a palavra grega antropos, que significa homem, né? Então a própria ação do homem, a criação do homem, por exemplo, a concepção de bem e de mal, de certo e de errado, tá? De onde vem essa concepção do que é certo, de fazer o que é certo, de ponderar, né, no certo e no errado, apesar que às vezes as pessoas, sabendo que devem fazer o certo, acabam fazendo errado, mas a própria consciência delas dizem, olha, o que você fez foi errado. Embora ela esteja acostumada a fazer o que é errado, mas ela sabe que o que ele está fazendo é errado. A não ser quando é criança, um bebê, né? Um bebezinho que ainda não tem noção das coisas. Mas à medida que vai crescendo, vai tendo consciência do que é certo e do que é errado. E isso não é uma questão cultural, amados. É algo que já vem do ser humano. É claro que a cultura entra ou para complicar ou para melhorar, mas que já há dentro do homem uma condição ou como é que se diz? Uma predisposição para entender o que é certo e o que é errado. Isso há. E foi Deus que colocou. Você não vai ver isso nos animais, né? Você pode domesticar os animais, né? Mas os animais, eles não têm a faculdade de decidir entre certo e errado. Eles agem por instinto. Por isso que a gente diz que os animais, eles são instintivos, tá? Eles agem mais por instinto do que pelo raciocínio, certo? Quarto ponto, a história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo, que é o argumento histórico, né? Que idade tem a Terra? Que idade tem os planetas, né? Os astrólogos aí estão cada vez mais descobrindo, né, a idade da Terra e tudo. E a gente vê que desde que a Terra é Terra, sempre a Terra circulou em torno do Sol, sempre a Terra começou a dar volta em torno dela mesma, né? O movimento de rotação, de translação que a gente aprende na escola, né? Essas coisas. E sempre houve isso, né? Desde que o homem se entende por homem, né? Então nós temos esse argumento antropológico, né, da própria história humana do homem e da relação do homem com a Terra desde a antiguidade, tá? E também, por último e não menos importante, que é a crença universal de que há alguém que sustenta tudo isso. Você pode chamar de Deus, você pode chamar do que quiser, mas você não pode discordar de que existe uma força, né? Eu chamo essa força de Deus, o Criador, o Deus que a Bíblia nos apresenta, né? Porque muito antes das Escrituras já se cria na existência de um ser sobrenatural, né?
antes das escrituras serem escritas. Um ser sobrenatural, transcendental, poderoso e que era cultuado das mais variadas formas e pelos mais variados povos da antiguidade, embora não o conhecessem, o que causou o surgimento da idolatria. E o apóstolo Paulo, então, ele vai esclarecer isso aos atenienses, nas palavras ali de Paulo em Atos capítulo 17, é um texto muito longo, mas eu vou ler para você aqui para você entender esse argumento antropológico ou argumento do senso comum. Tá? Então Paulo, levantando-se no Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O apóstolo Paulo continua aí até chegar em Jesus Cristo, né? Quando ele estava evangelizando aos atenienses, porque havia uma idolatria muito grande lá. Diz que lá em Atenas era mais fácil você encontrar um altar a algum deus do que encontrar um ser humano, né? E o apóstolo Paulo, passeando lá por meio daquelas imagens de esculturas ali, ele viu um altar endereçado a um deus que eles não conheciam e que eles adoravam mesmo sem conhecê-lo. E foi aí que o apóstolo Paulo então lhes apresentou um Deus que não era representado por nenhuma daquelas imagens de escultura, porque Deus, ele não estabeleceu que fosse feito uma imagem de escultura para honrá-lo, não. Pelo contrário, a única coisa que Deus deixou na terra como demonstrativo da sua presença foi a Arca da Aliança, e que só fazia sentido para o povo de Israel, né? Para nós hoje não faz, porque hoje nós temos Jesus, a configuração das coisas mudaram. Mas Deus, ele não é representado por imagens de escultura, e ele nunca permitiu que isso fosse feito. Mas ele permitiu que se fizesse uma arca, que se colocasse dentro dessa arca a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e uma porção do maná ali. E ali, no propiciatório, que era a tampa da arca, então se aspergia o sangue da propiciação pelos pecados ali do povo de Israel. Era só, Deus nunca quis e nunca deu provas ou sugeriu que se fizesse uma imagem para adorá-lo, né? E foi isso que o apóstolo Paulo então quis implementar na cabeça dos atenienses lá. Falou: olha, tudo bem, vocês são muito religiosos, vocês têm mais deuses do que ser humano aqui, né? E ainda falta um. Tem mais um ainda, ou seja, com todos os milhares de deuses que lá existiam, né, eles ainda precisavam de mais um. Mas se eles tivessem querido no Deus verdadeiro, eles não precisariam dos outros, né? Do propósito de Deus. Deus, ele é antes do tempo e estará também depois do tempo. Nós é que entramos no tempo aqui e temos um tempo para viver aqui na Terra, não é verdade? Um dia nós nascemos e um dia nós morreremos, né? Então a gente tem um tempo. Mas Deus não. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. Ele é eterno. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, um dos Salmos, que diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando ele fala de eternidade a eternidade, não é redundância não. É de eternidade passada a eternidade futura, né? Ou seja, Deus não teve um começo e Deus também não terá um fim. Ele é o que sempre foi e sempre será. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, então, se Deus assim o permitir, certo? E espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Obrigado por acessar este canal e aguarde novas postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo.